O, a nova graduação me obrigou a entrar em novas leituras, leituras que não estariam dentro do meu roteiro pela Faculdade de Letras, pela graduação, pela pós-graduação. E tem sido um prazer enorme estudar ciência política nesse momento que o mundo atravessa e que a gente precisa tentar entender se as forças que estão combatendo, se elas estão no mesmo nível, se elas querem estar no mesmo nível para que efetivamente a construção seja para uma sociedade melhor no sentido de mais igualitária. E isso é muito legal porque então você tem nomes como Durkheim se juntando ao meu repertório de Guimarães Rosa, Weber se juntando a Leonardo Padura, Adam Smith se juntando a Fausto Wolff, Raymond Aron se juntando a Machado de Assis, e a gente fica pensando no que essa misturada toda vai dar, mas é muito prazeroso. E uma das leituras que eu tive que fazer nesse primeiro semestre, né, estudar com garotos de 17 anos, 18 anos, é também uma experiência interessante. Bom, provavelmente eu tive agora que ler o nome mais badalado da história depois de Jesus Cristo, que deve ser o nome de Karl Marx, né? E então o professor Sabino passou a leitura do Manifesto, uma colher de chá para garotada. O Manifesto é um livro pequenininho, 20 páginas. E eu já tinha lido alguma coisa do Manifesto, eu tinha lido o Manifesto antes, mas agora nesse processo eu nunca escrevi sobre o Manifesto, não era minha área. Então foi interessante fazer uma leitura, e essa primeira leitura que eu estou fazendo aqui, eu vou criar uma playlist dedicada a Marx, que eu pretendo ler mais, e dedicada a esses nomes da ciência política, da economia, né? E eu estava lendo, então, o Manifesto Comunista da Boitempo, né? E é interessante o Manifesto Comunista da Boitempo, porque ele vem com 4 comentários sensacionais, entre ele o Trotsky, né? Mas na introdução tem um momento um pouco assustador, que é quando ele vai dizendo o clima em que surge o Manifesto Comunista, né? E naquela época, o Manifesto surge em 1848, mas em 1795, na Inglaterra, Tom Paine publica Os Direitos do Homem. Isso eu li na introdução da Boitempo. E esse livro vende 200 mil exemplares. Não sei se vocês têm ideia do que é vender 200 mil exemplares em 1795. Se a gente imaginar que 200 anos depois, portanto, 1995, no Brasil, talvez você não venda 200 mil exemplares de um livro de conhecimento, de pensamento. E aí você tem um primeiro problema na leitura do manifesto, que nem é o manifesto propriamente dito, é pensar quão distante o Brasil está dessa história, né? Até a década de 80, nós tínhamos 40%, 50% de analfabetos. E hoje temos um volume de semi-analfabetos gigantesco, inclusive alguns nos cargos de comando do país, né? E isso talvez sirva para nos dar uma ideia de que a nossa própria elite, em termos intelectuais, não é tão elite assim, né? É uma elite reacionária, no sentido de que não tem nada para colocar no lugar, a não ser a força, a não ser a violência. Não sei se isso é assim no mundo todo, mas é que pensar num livro que vende 200 mil exemplares há 200 anos é impressionante. E se você considerar que é uma época em que, embora você já tenha a revolução da imprensa, evidentemente, há 200 anos também, mais de 200 anos, não era algo fácil, né? Era algo de valor.
Então, imagine que cada livro desse não seja lido por uma pessoa apenas, mas passado na mão de 4, 5, 6, mais talvez. Isso dá a ideia da distância entre o Brasil e a Inglaterra, por exemplo, e talvez justifique o complexo de vira-latas que a gente sente quando vê o ministro da Educação abrindo a boca, quando vê o ministro das Relações Internacionais falando e quando vê o presidente pensando. Mas tudo isso antes de chegar ao manifesto propriamente dito, né? O manifesto ele está dividido em 4 capítulos, né? São burgueses e proletários, onde o Marx faz um resumo geral de boa parte da sua teoria, e onde ele vai dizer bem claramente que a história da humanidade está dividida na luta basicamente entre os possuidores e os sem posses, né? Os donos e os empregados, os senhores e os servos. É sempre essa divisão da sociedade em classes que vai dar as discussões que nós já ouvimos várias vezes e que querem nos convencer de que não existe, né? Que é bonitinho esse esforço. E ele então diz que, claro, a história de todas as sociedades é a história da luta de classes. Isso tá aí, ele vai explicar muito rapidamente o que é isso, né? O segundo capítulo é um capítulo onde está lá os 10 mandamentos do comunismo, né? E é um momento de orientações, né? E é muito legal porque esse capítulo ele vai falar sobre os valores burgueses que todos nós temos, né? Porque não tem como o Ellison Mascaro, o professor de Direito, ele fala sobre isso. Não tem como a gente estar fora desse contexto, a gente valoriza essas coisas também. Mas ele vai pegar lá e vai desmontar várias coisas, religião, família, educação, né? Ele fala que a burguesia está reclamando que o comunismo quer entrar nas escolas. Como assim? Só que a burguesia, o capitalismo, esqueceu de dizer que ela entrou nas escolas muito antes, ela entrou na educação das famílias muito antes, né? Então, na verdade, não há problema nenhum, assim. Esses argumentos são muito bons, né? Porque, na verdade, quando você tem as pessoas xingando, gritando, aí ontem eu tive a oportunidade de passar para os meus alunos o filme Machuca, que é um filme chileno, né? Em determinado momento, uma das personagens grita para a mãe do menino, marxista, filha da puta, marxista, filha da puta. E na verdade, eu não sei no Chile, mas aqui no Brasil, se você perguntar para boa parte da população o que é marxista, o que é comunista, e parte da população letrada, né? Não vai te dizer nada. Então é o xingamento pelo xingamento, seguindo a teoria do nosso ministro da Educação. Então é bem interessante, esse segundo capítulo é muito legal. O terceiro capítulo está voltado a uma crítica à literatura desenvolvida por essas correntes, por correntes socialistas da época. O socialismo, diferentemente do comunismo, ele, na leitura de Marx, é uma tentativa de organizar o mundo sem acabar com o capitalismo, ou seja, uma coxambrada, né? E por último, ele tem a posição de como o Partido Comunista como o comunismo, né, os comunistas devem trabalhar nos diversos países em que os trabalhadores estão se unindo. Isso é muito legal. Esse é aquele que termina com a frase que todo mundo já ouviu, proletários de todos os países, univos. Né? E o livro, o pequeno livro, o manifesto, deixa a gente com muita coisa para pensar. É um livro, como eu já disse, otimista, que acredita numa sociedade melhor. Foi escrito em 48, então a gente tem aí 160, 170 anos, né?
Não acho que aconteceu nada. Acho que houve uma melhora para a vida dos trabalhadores, isso não há como negar. Mas talvez seja porque a gente aumentou o bolo, né? Então a migalha que cai da mesa seja um pouquinho mais. Mas como a gente está vendo nessa reviravolta que está acontecendo no Brasil nos últimos 5 anos, essa migalha já não é mais interessante que chegue ao trabalhador, não sei. Enfim, eu acho que o Marx, ele para mim, ele tem o problema de ser otimista. Embora ele esteja esperando uma revolução com muita morte e tudo isso, eu acho que ele não entendeu, ou entendeu, meu Deus do céu, muita pretensão da minha parte, mas assim, acho que ele não percebeu o papel do lumpen proletariado que ele mesmo fala, né? Que é essa galera que quer estar dentro, né, do processo do burguês, né? E que para estar dentro desse processo não deixaria de fazer as piores barbaridades com quem estiver lutando contra, né? Então é muito legal ler o manifesto. Essa última parte, entendeu, do lumpen proletariado é aquele cara que vive ele é um miserável total e não conseguiu construir nem os valores burgueses para si. E ele então vai se oferecer como mão de obra para manter as coisas no seu lugar. Tem uma parte que fecha, que está dentro do livro. Marx escreve: o governo moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. O governo moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. Isso foi escrito em 1848. E aí eu estou lendo também um livro chamado Privataria Tucana. E lembrar que a população toda, pelo menos a pobre, a que eu pude ver, é a favor da privatização. É um bom trabalho que eles estão fazendo. Então não sei se há uma possibilidade de ver o pano de fundo com algum otimismo. Mas, de qualquer forma, a gente vai atrás do conhecimento, vai tentar aprender e tentar diminuir essa distância entre o Brasil e os países civilizados. Até. Tchau.